Sentaros, por favor. Abra su Biblia, ahí como está en la silla, en el libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo de número 9. Mantenga a Bíblia aberta, ok? Porque hoje vamos predicar los que los teólogos chamam de sermão textual. Então, para nós é muito importante que você esteja allí com Hechos capítulo 9 e o versículo 1 adelante. O Senhor ministrou um tema a mi coração e me gostaria compartilhar com vosotros. O tema é de perseguidor a predicador. De perseguidor a predicador. Vamos repetir todos juntos, a ver se guardamos en la mente y en el corazón. 1, 2, 3. Solo los que desayunaron, por favor. Vamos. 1, 2, 3. Muy bien. Los que conocen Biblia, estoy hablando de quién? Pablo. Terminou o culto. La bendición apostólica já está, podemos ir a casa, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Deja a Bíblia aberta. Em Hechos capítulo 9. Já vamos para o texto, ¿vale? Pero a título de introdução, quero dizer que hoje nós vivimos em um tempo, nossa geração, onde muitas pessoas hablam de Deus. Em Europa, é muito comum encontrar um ateu que tem muitíssimo conhecimento da Bíblia, incluso habla acerca de Deus com uma certa propriedade teórica. É muito comum as pessoas ler acerca de Deus, escuchar acerca de Deus, pero não todos experimentam uma verdadeira transformação. O conhecimento de Deus em Europa é muito teórico. Se conhece o Deus da Bíblia, se conhece o Deus da história, se conhece o Deus da cultura, pero pouco se habla acerca de um Deus que habita aqui e não aqui. Então, pouco se habla acerca do poder transformador do Evangelho. Muitíssimos conhecem a religião, pero nunca tiveram um encontro real com Cristo. Evangelho não é religião, Evangelho é relação. Relação. Então, o cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é manter uma relação com nosso Senhor e Salvador. O Evangelho não é uma filosofia teórica, mis hermanos. O Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Pablo disse: o Evangelho que predico não consiste solamente em palavras, mas o Evangelho que predico é poder de Deus. O Evangelho é poder para transformar. Senão seria muito frio, teórico, filosófico, e isto não cambia, não transforma a vida de las pessoas. Quando Cristo entra em el coração de uma pessoa, há um cambio profundo. Há um cambio profundo. Permita ser muito transparente e sincero esta manhã com vosotros. Você pode frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja e aún assim não conhecer a Cristo e não ter uma relação com Cristo, porque confundimos ou mesclamos os ofícios religiosos com uma relação. É possível servir a Deus sem conhecer al Deus que servimos. É possível estar tão involucrado com as tarefas religiosas da igreja que eu não tenho tempo para falar, para orar e para manter uma relação com o Senhor. O Senhor quer mais que cultos de nós. O Senhor quer mais que música de nós. O Senhor quer um coração entregue, rendido, transformado por el Evangelho. De pouco vale venir à igreja, portar uma Bíblia, conhecer a religião, pero se não conhece o Cristo desta religião. Então, a proposta para esta manhã é mais que um culto, é mais que venir à igreja, é mais que cumprir ritos. Este evangelho hace de verdade a diferença em tu vida. O cristianismo não é o cristianismo de los domingos. O verdadeiro cristianismo é justamente fora deste contexto. É onde praticamos o verdadeiro cristianismo. A fé não se pratica aqui, a fé se pratica afuera. Então, o cristianismo não é o que hacemos los domingos por la mañana, é o que hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, quando o pastor não está cerca, quando o líder não está cerca. Quando não há uma estrutura de alabança, de adoração, quando não estamos em um lugar como este dedicado a culto, é em este momento
que o verdadeiro cristiano se manifesta. Quantos estão aqui? Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. Aí está. Agora veamos o que Deus hizo em la vida de Saulo. Não me olvidei de Saulo, não? O que Deus hizo em la vida deste homem, que passou de ser um perseguidor de la igreja a ser um fervoroso predicador del evangelho. Com as Bíblias em las manos, por favor, vamos a Hechos capítulo 9, a partir del verso 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres que estén en el camino, o mejor, de este camino, los trajese presos a Jerusalém. Pablo pensava que estava servindo a Deus. Era um fariseu muito celoso de sua religião, de sua religiosidade. Pensava que estava fazendo o bem. Incluso há pessoas que matam em nome de Deus e pensam estar fazendo o bem. Pablo estava aqui como testigo do primeiro mártir da Bíblia. Ele pede carta aos sacerdotes para detener a creyentes. E não tenho dúvida se fora necessário hasta quitar-lhes a vida. Então ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, estar a serviço de Deus, pero em realidade estava lutando em contra de Deus. ¿Por quê? Porque pensava que cumprindo os preceitos de la religião estaria agradando ao Senhor. Sí, não basta ter zelo religioso, não é suficiente. É necessário ter relação verdadeira com Cristo. É perguntar, isto que estou fazendo? Estou fazendo porque por causa de Deus ou por causa somente de la religiosidade que habita dentro de mim? Você pode estar muito ativo em la religião, com muitos compromissos em la igreja, pero estar lejos de Deus. ¿Dónde está isto em la Bíblia? A palavra do Senhor diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, em tu nome eu profetizei, em tu nome eu hice isso, aquilo, e o Senhor vai dizer, aléjate de mim porque eu não te conosco. Então, se podemos ser iludidos e pensar que estamos fazendo a vontade de Deus, pero mantendo uma relação só com a instituição religião, não com o Cristo, o Salvador. Estamos servindo a Deus por quê? Por tradição. É muito comum em Europa e também em Latinoamérica, em geral, a pessoa dizer, eu sou de determinada religião, por exemplo, eu sou católico, pero nunca vai à missa, nunca se confessa, não foi bautizado, não hizo a primeira comunhão. Em verdade, não pratica a religião, só declara por tradição. A religião católica em Europa é muito tradicional, não? Estamos em Málaga, nos acercando à Semana Santa, cargada de tradição, pero de pouco sentido de conversão. Ou seja, esta semana eu me consagro porque é santa e as outras demais semanas do ano, como estou em la presença do Senhor Jesus. O Evangelho é mais que tradição, o Evangelho é um coração transformado por el Senhor Jesus. E nós clamamos por esta transformação, assim como Deus hizo em la vida de Saulo, sigue obrando hoje para aqueles que decidem rendir-se a Cristo de forma completa. A igreja, hermanos, verdadeira sempre enfrentará oposição. A igreja verdadeira sempre enfrentará oposição. Nós, como uma igreja missioneira, sabemos muito bem o que é a persecução. En la última persecução que tivemos a la igreja em Paquistão, em MSBN Paquistão, queimaram muitas igrejas, echaram fogo em muitas igrejas. Então, os discípulos eram perseguidos simplesmente por ser cristianos, por servir a Cristo, por permanecer em el camino. E eu sei que nosso contexto aqui é muito distinto de Paquistão, pero há uma certa hostilidade ao cristianismo. Diga que és creyente, diga que és cristiano e vá à igreja. E note, haga uma prova, entre com a Bíblia em um autobús. Parece que tu está com uma pistola em las manos, não? Todos te miram de forma rara. Você pode ler qualquer livro em el metro e nenhuma pessoa irá te mirar de forma rara, pero intente ler a Bíblia, não?
Y estamos en un continente con tradición cristiana, pero muy alejado de los verdaderos principios de la palabra de Dios. Ahora, la oposición no debe ser interpretado como un mal señal. Se a igreja está sendo perseguida, é porque a igreja está impactando o mundo. É porque a igreja está fazendo a diferença. Por isso há persecução contra a igreja. Por isso a igreja não deve desanimar por la persecução, por el rechazo, por la crítica. Esta é a história da igreja. Incluso o Evangelho de São Juan, não necessita poner allí, 15:20 diz: se a mim me perseguiram, Jesus está falando, também a vosotros perseguirão. Não somos melhores que Jesus. Somos discípulos de Jesus. Se perseguiram a nosso Senhor, também irão perseguir a igreja. Volva os olhos para sua Bíblia, por favor. Agora, o versículo de número 3. Mira o que diz el 3. Mas indo por el camino, aconteció que ao chegar cerca de Damasco, repentinamente se le rodeou um resplendor de luz del cielo. 4. E caindo em terra, oyó uma voz que dizia: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? E ele dijo: quem eres, Senhor? E ele dijo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Deus sabe, hermanos, detener uma pessoa que está em el camino equivocado. E eu sempre hago a seguinte oração: Senhor, se eu estiver por um caminho equivocado, não me deixa seguir, não me permita seguir. Porque Saulo entendia estar em um bom caminho. Entendia que estava haciendo buena coisa. Pero o Senhor lhe detuvo em meio ao caminho. Será que temos a valentia de fazer esta oração? Senhor, detene-me. Quando eu pense que estou em um bom caminho, pero estou apartado de sua voluntade. Não me permita seguir em el caminho, se este caminho não é tu voluntade. É uma oração valiente, porque isto vai contra nossas próprias convicções, não? Então, Deus interrompe a vida de Pablo porque estava em um caminho equivocado. Em verdade, um encontro real contigo cambia toda tu vida, não cambia solamente partes de tu vida. Hoje vivimos um evangelho muito seletivo, não? Lo que me gusta, lo que me encanta, eu recorro de la palavra. Lo que não estou de acordo, eu rechazo de la palabra. No, el cambio y la transformación que el Señor hace en una vida de un creyente es completa, es total, es un giro completo, es nueva criatura. No es una criatura mejorada, no es una criatura un poco mejor, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Atención, perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Mira o que diz: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? Ele não diz por que persigue a minha igreja. Ele diz por que me persigue. Aunque Saulo perseguia a los creyentes, Jesus tomou como algo personal. Ele diz: Paulo, ou melhor, Saulo. Aqui vai sair Saulo, Paulo, Pablo, mas estou falando de Saulo. Vosotros já sabem, não? Não saindo Moisés e Davi, tá bem. Não vamos nos quedar aqui. Quando alguém ataca a igreja, ele toca em la novia del Cordeiro, em la novia de Cristo, a la que Deus ha dado su único hijo por amor a su igreja. Agora, é interessante que Saulo, quando tem esta convicção, o Senhor declara a ele que esta resistência solo lhe hacía dano. Quando ele diz assim: dura cosa es dar coces contra el aguijón. É uma expressão que significa que tu estás intentando lutar contra algo que não pode vencer. E quanto mais intenta lutar, o dano que hace não é a los cristianos ou a los creyentes, é a si mesmo. É a si mesmo. Os creyentes, quanto mais perseguidos eram, e sigue assim. Quanto mais persigue a igreja, mais a igreja cresce, mais a igreja prospera. El que passa mal e tem dificuldade são justo os perseguidores de la igreja. Agora, a bendição está em rendir-se a Cristo.
Por isso, Pablo, em essa circunstância, não há outra que rendir-se a Cristo. Mientras nosotros, mis hermanos, estamos intentando ter o controle total de nossas vidas, as coisas não fluirão de la maneira que tem que ser. Nós devemos rendir, é entregar a direção, o controle de minha vida ao Senhor. O Senhor tem que ter total controle de nossas vidas. Mira que Saulo era um homem de grande autoridade. Tinha autoridade para arrestar. É assim que se diz essa palavra? Difícil para um brasileiro, não? Arrestar cristianos, não? Agora ele está sendo levado por las manos. Mira a humilhação. O homem que tinha grande autoridade agora perde a visão e alguém tem que correr por la mano e guiá-lo. Eu sei que muitas das vezes o Senhor nos permite passar por processos de verdadeira humilhação. Mas o Senhor sabe como deve tratar a cada um, não? E Saulo, conhecendo a personalidade deste homem, se não passa por este processo onde estava sendo quebrado por el Senhor, onde estava roto por el Senhor, não poderia cumprir o propósito a qual o Senhor tinha em la vida de ele. Com os olhos em la Bíblia, uma vez mais, por favor, mire que diz o versículo 6. Ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, ¿qué queres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, lo veía, no veía a nadie. Así que levantándole por las manos, ou llevándole por las manos, le meteram em Damasco. A verdadeira conversão produz rendição voluntária a Cristo, mis hermanos. Diz: Senhor, ¿qué queres que yo haga? Já perguntou a Deus? Senhor, qual é tu voluntad? ¿Qué queres que yo haga? ¿Qué tu queres para mim? Será que o que está prevalecendo é a vontade de Deus ou mis voluntades? Não? Jesus se revela a Saulo imediatamente. O Senhor le dá uma direção. O Senhor disse: levántate e entra em la ciudad. Mira que o Senhor não nos deixa sem direção quando nós rendimos ao Senhor, pero tampouco dá uma direção completa, clara. Diz: entra em la ciudad e depois, depois há outra direção. Pero primeiro, levántate e entra em la ciudad. Eu de verdade que às vezes pergunto, por que o Senhor trabalha desta maneira? Não poderia revelar todo o projeto, do início ao fim? Ou porque às vezes o Senhor dá a bendição assim a gotas, em cuetas, não? Em partes, e nunca chega de uma sola vez, porque isto vai produzindo em nós outros fé. E nós vamos aprendendo a depender do Senhor e confiar em el Senhor Jesus. Então, qual é a direção? A direção é: levanta e entra em Damasco. E depois, o Senhor dará outra direção. É poner o pé em el primeiro escalão, crendo que o Senhor nos dará a direção para o segundo, para o terceiro. É por fé. Por isso a palavra diz: nós vivimos por fé e não por vista. Evangelho é fé. Hermanos, nós estamos avançando em Espanha na plantação de igrejas. E hacemos isto porque somos ricos? Não. Hacemos isto porque somos os melhores? Não. Se uma única coisa que temos é fé. ¿Ha visto esse local aqui que foi apresentado em Leganés que queremos alquilar? Estamos em negociação com os proprietários. Entre seguros, entre o dinheiro da imobiliária, entre las fianças, não como é fiança que se diz? Não, a fiança, entre todo o que há que pagar, necessitamos solo de 24 mil euros para entrar em el local. Pastor, ¿tiene todos os euros? Não temos, pero temos fé. O Senhor nos dará. O Senhor irá abrir as portas. O Senhor irá proveer. Se nós não tiver fé, nunca avançamos. Porque esperamos ter todo e nunca vamos ter todo. Esta igreja aqui começou em uma sala pequenita. Não sei se há alguém aqui que participou de los cultos em la antiga igreja. Há alguém aqui? Aqui participaram, não? Conheceram a igreja pequenita, não? Pequeno. Aqui estava em esta zona de la cruz, aqui, não? Para allá. Poucos hermanos.
pero pouco a pouco o Senhor foi prosperando, prosperando, prosperando. Este mês de abril, nós vamos completar 22 anos aqui como igreja em Málaga. Isso é um milagro de la parte de Deus. O Senhor nos ha mantenido em las manos, pero o Senhor nos ha dado todos os recursos de uma sola vez? Não, pouco a pouco. Nós dávamos um passo de fé e o Senhor honrava nosso passo de fé. Nós íamos em la direção do Senhor e o Senhor respaldava a fé. É hora, hermanos, de viver por fé e experimentar o milagro de la parte do Senhor. Com os olhos em la Bíblia, não quite os olhos de sua Bíblia. Já cerraram as Bíblias? Onde está? Vosotros não estão acostumados com um predicador que predica lendo o texto, não? Pero vamos aí, é que está aqui em la pantalla. Lupe, apaga a pantalla. Não é broma, é broma, é broma. Deja a pantalla, Lupe. 9, mira lo que diz 9. Donde estuvo 3 dias sem ver, e comió, e não comió, nem bebió. Havia entonces em Damasco um discípulo chamado Ananías, a quem o Senhor dijo em visão. E ele respondeu: heme aqui, Senhor. E o Senhor lhe dijo: levántate e ve a la calle que se chama Derecha, e busca em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque he aqui ele ora. E já visto em visão a um varão chamado Ananías, que entra e lhe pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondeu: Senhor, he oído muitas coisas acerca deste homem. Quantos males ha hecho a tus servos, a tus santos, mejor, em Jerusalém. E aún aqui tem autoridade los principales sacerdotes para prender a todos los que invocam tu nombre. El Senhor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto se le es necesario padecer por mi nombre. Deus usa tempos de silêncio e quebrantamento para preparar-nos. Saulo vive um ayuno, não solamente de comida, de bebida, pero de silêncio, em la oscuridade, porque era tempo de quebrantamento. Saulo estuvo 3 dias sem comer, sem beber, tempo de reflexão, tempo de arrependimento, de transformação interior. Às vezes que o Senhor hace isso com nós outros em nosso ministério. Parece que o Senhor nos oculta. Parece que o Senhor nos mantém em um local de silêncio. Pero em este momento também foi clave, importante em la vida de Pablo. Deus muitas das vezes, hermanos, trabalha em nós outros em el secreto, para depois se manifestar em el público. O resultado del público é muitas das vezes o que hacemos em secreto com o Senhor Jesucristo. Momentos de oração, de ayuno, de silêncio, de reflexionar em la palavra del Senhor, pero há momentos de silêncio, pero também há momentos que o Senhor utilizou Pablo de forma pública, disse, delante de los reyes, delante de las autoridades, delante de los hijos de Israel, delante de los gentiles, pero su ministério empieza em um quebrantamento privado com o Senhor. Deus utiliza um homem comum, sencillo, Ananías, porque Deus não necessita de popstar, Deus necessita de corações quebrantados ao Senhor. Corações que estão alinhados com a vontade do Senhor Jesucristo. Anônimos, pero que são obedientes à la palavra do Senhor, não? Porque a obediência ao Senhor confronta nossos temores. Quando Ananias escuta falar de Saulo, que diz: este homem é perigoso. Em outras palavras, cara, com minha palavra, não? Este homem persigue a los crentes. Eu escutei a mala fama deste homem, pero a obediência foi maior que os temores. A pergunta é: que será maior dentro de nós outros, o temor ou a obediência? Há coisas que eu hago por obediência. Não sou tão valente assim como você pensa. Não tenho tanta fé. Hacemos por pura obediência ao Senhor. A resposta do Senhor a Ananias é tremenda. Ananias, este não é um perseguidor agora. Este é um instrumento valoroso em mis manos. Porque o Senhor transforma. Hasta as pessoas que nós outros já desistimos,
e podemos dizer, não há solução, não há esperança. O Senhor transforma. Eu não sei se tu tens familiares, ou amigos, ou conhecidos, que já perdeu a esperança e diz, é demasiado tarde. Será que há solução? Eu creio que para o homem quizás não tenha, pero o Senhor é poderoso para transformar. Não há coração que pueda resistir o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Independente de la circunstância e de la situação, o mesmo Deus que transformou a vida de Saulo está presente aqui esta manhã, e Ele é poderoso para entrar dentro de tu casa, dentro de tu hogar, em meio a los suyos, e obrar uma poderosa transformação. Eu creio que Jesus transforma hoje, irmãos, que Jesus cambia hoje. E nós outros conhecemos pessoas que dizíamos, não é possível. Eu falei a vosotros, não? Que quando fui a Brasil, uma das vezes, encontrava algumas pessoas allí que conheci como jovens que eram perigosas, pessoas terríveis, e agora estavam em la igreja, creyentes. E eu dizia, não é possível. E perguntava a mis amigos, pero este daí é creyente de verdade? Eu conheci um, hermanos, que ia à igreja com a pistola, e o homem era perigoso, não? Estava aí todo de corbata, todo, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Dice, essa não é a mesma pessoa, não? Está com uns quilos a mais, pero não é a mesma pessoa. Dice, sí, é a mesma pessoa. Claro, porque se tornou creyente, a primeira coisa que ganha é uns quilitos a mais, não? Estava um pouquinho assim mais forte. Dice, sí, pastor, é a mesma pessoa. Jesus transformou a vida deste homem. Não é mais a mesma pessoa, é outra pessoa. Solo Jesus pode fazer este milagre. Solo Jesus pode fazer este milagre. Quem entra? Quem entra em la cabeça del hombre e cambia sua maneira de pensar? Quem? Se nós outros não conseguimos cambiar a ideia, eu não consigo cambiar a ideia de minha esposa, quando diz, eu quero ir ao centro comercial, e eu digo, não, eu quero me quedar em el sofá, Netflix e palomita, ela diz, não, eu quero ir ao centro comercial. Digo, eu não tenho o poder de cambiar as ideias de minha esposa. Às vezes, com os ninhos, é que com os ninhos utilizamos a autoridade, com a esposa hay que ser mais despacito, não? Pero com os ninhos eu sou mais valiente, eu sou o padre, tenho que respeitar e já está. Pero não pode falar a Pamela desta maneira, não? Então, aí tenho que utilizar argumentos, não? Que convença. Pero é difícil convencer. Cada dia estamos mais convictos de nossas incertezas. Cada dia estamos mais certos de lo que não entendemos. Me encanta em Espanha assistir os programas de teles matinales de Espanha. Porque há um personagem, já falei para vosotros acerca disto, há um personagem muito interessante, que aqui chamam de los tertulianos. Os tertulianos são pessoas que vão fazer embates e dar opiniões acerca de coisas que nunca estudaram. Muito interessante, muito interessante. Eles falam de música como se fosse um músico. Eles falam de direito como se fosse um juez. Eles falam de la salud como se fossem médicos. E tu pergunta, qual é a tua profissão? Periodista. Pero, claro, falam de todo e com uma certeza e com uma convicção que eu digo, como é possível? Às vezes a gente me pergunta, pastor, qual é a sua opinião entre a guerra entre Ucrânia e Rússia? Eu digo, bueno, basado em meus conhecimentos de geopolítica e anos que passei estudando acerca do tema, não tenho a mínima ideia. É claro, porque é muito fácil emitir opiniões sobre coisas que nós outros nunca paramos para estudar e para entender os reais motivos de lo que passa allí. Pero a necessidade de dar resposta para todas as coisas hace muitas vezes que nós outros damos respostas que não estão alinhadas com a verdade. Então, irmãos, eu prefiro crer que há muitas coisas que eu não entendo. Pero eu sei, basado em las escrituras, que o Senhor transforma. Eu não sei por que pessoas fazem determinadas coisas, eu não entendo, porque seguem determinados caminhos, porque têm determinadas ideias. A única coisa que eu sei é que Jesus transformou a Saulo, e Jesus que transformou a Saulo é poderoso para transformar tu vida, para transformar a vida de los suyos. Creia em este poder sobrenatural. Eu necessito terminar, porque o relógio disse que tenho que terminar. Pero quero ler uma última parte aqui com vosotros. El versículo 17, por favor, adelante, diz assim: Foi então Ananías e entrou em la casa.
Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor, dice, hermano Saulo, solo faltó decir la paz del Señor. Si fuera de las asambleas de Dios, decía, a paz del Señor, hermano. No, el Señor Jesús, y se te apareció en el camino por donde venías, y ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose, se bautizó. E havendo tomado alimento, recobrou forças, e estuvo Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Hermanos, Deus usa pessoas para trazer restauração a nossas vidas. Sim, as pessoas que Deus utiliza. Às vezes estamos esperando um anjo do céu bajar, ou uma visão, uma revelação. Isto também aconteceu aqui no texto. Pero depois, Deus utiliza pessoas. Deus usa outros creyentes para bendecir a los próprios creyentes, não? Por isso nós não devemos nos aislar do corpo de Cristo, porque quizás a pessoa que Deus vai utilizar para ser um instrumento de Deus em sua vida está aqui, sentada entre nós. Mira que Saulo tem uma experiência tremenda. Seus olhos são abertos, mais do que uma restauração física. Saulo desfrutou de uma restauração espiritual. Não solamente a vista física foi aberta, pero a visão espiritual, porque a partir deste momento ele começa a ver o mundo de uma forma distinta. Mi oração é: Senhor, abre nossos olhos, quita a escama que está delante de nossos olhos, que nos impide de ver melhor, de ter uma visão clara acerca do plano e da vontade do Senhor. Saulo toma uma firme decisão, que é de bautizar em seguida. ¿Por quê, hermanos? Porque conversão é isto. Ai, não sei, hoje eu vou passo a passo, vale, pastor? Pouco a pouco, pero muito pouco a pouco. ¿No? Hoy yo tomo esta decisión, mañana la otra, Qué bueno que fuera así, pero los años van pasando y este poco a poco, cada vez es más poco. Pero cuando nosotros miramos la conversión del primer ciclo, no era poco a poco, era hoy. Yo me levanto de aquí y soy un nuevo hombre. Mira que não foi solamente uma decisão teórica, filosófica, llevou isto à la prática, a las decisões diárias. E disse: me bautizo, porque agora vou ser. E depois, vou me meter em meio a los hermanos. Vou à la sinagoga, vou à la igreja, vou estar em comunhão. Hermanos, vamos parar de tanta teoria. É necessário tomar decisões práticas, diretas, em direção a Cristo. Conhecer a Bíblia está muito bem, conhecer a história está muito bem, pero isto não será suficiente para transformar vossa vida. É necessário levantar e tomar uma firme decisão ao encontro do Senhor Jesus. Esta manhã é manhã de decisão. Hoje, assim como o Senhor hizo com Saulo, eu quero desfrutar em minha vida uma transformação, giro total. Não uma mesma pessoa, pero uma nova criatura. Não uma pessoa um pouco melhor, uma nova criatura.